dias 3, 4 e 5 de abril. Esses 3 dias não são dias comuns. Algo está sendo movido no reino invisível especificamente para você, e se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso, é porque você foi convocado. Vou te dizer o que está prestes a acontecer, o que você vai sentir no seu corpo, nas suas emoções e na sua espiritualidade, e o que você precisa fazer agora para não perder a maior janela de transformação do seu ano. Fica até o final. Cada palavra aqui foi colocada com um propósito para a sua vida. Você já teve aquela sensação de que algo grande está prestes a mudar, mas você não consegue nomear o quê? Uma inquietação que não é ansiedade, uma expectativa que não é euforia. É como se uma parte de você, a parte mais profunda, já soubesse de algo que sua mente ainda está tentando compreender. Se você está sentindo isso agora, presta atenção. Isso não é aleatório. Isso é um sinal. Seu espírito está respondendo a uma convocação que o céu já emitiu. E essa convocação tem uma data marcada. Dias 3, 4 e 5 de abril são um portal espiritual de transformação profunda. Não estou falando de teoria, não estou falando de misticismo vago. Estou falando de um padrão que se repete na história espiritual da humanidade, de períodos de recolhimento onde homens e mulheres comuns saíram completamente transformados, com novos propósitos, novas identidades e novas capacidades. E você foi escolhido para ser um deles. Mas antes de te contar o que vai acontecer nesses dias, preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode incomodar. Quantas vezes na sua vida você sentiu que estava à beira de uma grande virada, mas algo, uma distração, um medo, uma dúvida te fez recuar no momento mais crítico? Quantas vezes o seu destino bateu na sua porta e você não abriu? Esses 3 dias são mais uma batida nessa porta. E dessa vez, você vai abrir. O céu emitiu uma ordem de silêncio. Isso pode soar estranho para quem está acostumado a uma espiritualidade barulhenta. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Cheia de eventos, cultos, reuniões, redes sociais e conteúdo infinito. Vivemos numa era onde o sagrado é frequentemente embrulhado em entretenimento. Mas há momentos raros e preciosos, onde o divino não fala através do barulho, ele fala através do silêncio. Na tradição espiritual, o profeta Elias, depois de uma das maiores batalhas da história, foi conduzido ao deserto, não para um novo confronto, para o silêncio. E foi lá, na quietude absoluta, que Deus falou numa voz mansa e delicada, numa frequência que o tumulto nunca permitiria ouvir. Moisés estava cuidando do rebanho no deserto, em silêncio, quando a sarça ardeu. Jesus se retirou 40 dias para o deserto antes de iniciar sua missão pública. Paulo passou 3 anos em Arábia, em recolhimento, antes de se tornar um dos maiores apóstolos. Veja um padrão inconfundível. Antes de cada grande ascensão, há um período de recolhimento. Antes de cada grande missão, há um período de preparação em segredo. Antes de cada grande revelação, há silêncio.
E esse silêncio não é vazio. É o silêncio mais carregado que existe. É o silêncio onde Deus trabalha sem interrupção. Você foi convocado para esse silêncio agora. Não como punição, não como exclusão, como preparação estratégica. Preciso parar aqui e falar diretamente com uma dor que sei que muitos de vocês carregam. Talvez nos últimos meses você tenha olhado ao redor e visto as pessoas avançando, colhendo, celebrando, enquanto você estava parado. Ou pelo menos parecia que estava parado. Talvez você tenha orado, acreditado, esperado, e a resposta ainda não veio da forma que você esperava. E uma voz, pequena mas persistente, começou a sussurrar: você foi esquecido. Não é para você. Quem você pensa que é para receber algo grandioso? Quero que você ouça isso claramente. Essa voz mente. O período em que você sentiu que estava estagnado não era estagnação. Era preparação invisível, como um atleta que passa meses em treinamento intenso antes de competir. Quem vê de fora não vê o atleta na glória. Vê só o atleta suado, cansado, repetindo os mesmos movimentos dia após dia. Mas cada repetição estava construindo algo que a plateia só vai ver no momento da vitória. Você estava em treinamento espiritual. E os dias 3, 4 e 5 de abril marcam o fim do período de treinamento e o começo de algo novo. Você não foi colocado de lado. Você foi posicionado, como um guerreiro sendo equipado em segredo antes de uma grande batalha. E o guerreiro que sai preparado do recolhimento não é o mesmo que entrou. Agora preciso te preparar para o que você vai sentir. Porque se eu não te preparar, você pode interpretar mal o processo e recuar justamente quando está chegando na virada. Durante esses 3 dias, suas emoções vão se comportar de forma incomum. Você pode sentir ondas de tristeza aparentemente sem motivo. Pode chorar sem saber exatamente por quê. Pode sentir um peso no peito que não consegue explicar racionalmente. Não entre em pânico. Não corra para o celular para se distrair. Não tente anestesiar esse sentimento com comida, série ou conversa vazia. O que está acontecendo é uma purga emocional profunda. O seu sistema interior está liberando feridas antigas, mágoas esquecidas, dores que foram enterradas porque eram difíceis demais de processar na época. O recolhimento cria o espaço seguro para que essas camadas venham à superfície e sejam finalmente liberadas. Pense assim: quando você limpa um quarto que ficou fechado por muito tempo, antes de ficar arrumado, fica mais bagunçado. Você puxa as coisas que estavam nos cantos, levanta poeira, mexe no que estava escondido. Parece uma bagunça, mas na verdade é limpeza em andamento. Sua alma vai passar por isso, mas não vai ser só tristeza. Você também pode sentir alegrias inexplicáveis. Momentos repentinos de paz profunda que não fazem sentido diante das suas circunstâncias. Uma gratidão súbita. Uma sensação de que tudo vai dar certo, que vem de dentro, não de nenhuma evidência externa. Isso também é parte do processo. É o seu espírito respirando, depois de muito tempo sufocado pelas pressões do dia a dia. Permita tudo isso, sente com isso, ore com isso, escreva sobre isso se precisar. Mas não fuja. Aqui muita gente se surpreende, porque não espera que uma experiência espiritual se manifeste fisicamente. Mas o corpo e o espírito não são separados. Eles se comunicam constantemente. E durante esses dias de recolhimento espiritual elevado, seu corpo vai responder à frequência do que está acontecendo no reino invisível. Formigamentos, especialmente nas mãos, nos pés, no topo da cabeça. Uma sensação de corrente elétrica percorrendo o corpo. Uma agitação interna, como se você estivesse com muita energia e não soubesse o que fazer com ela. Talvez dificuldade para dormir, não por ansiedade, mas por uma vigilância espiritual que o seu ser entra naturalmente nesses momentos de elevação. A ciência tem uma explicação parcial para isso.
Quando entramos em estados profundos de meditação, oração ou contemplação, o sistema nervoso autônomo muda de modo. A atividade cerebral se altera. Ondas θ e delta, associadas a estados de insight e regeneração profunda, se tornam predominantes. O cortisol cai, a ocitocina e a serotonina sobem. O corpo literalmente entra em modo de cura e renovação. Mas além da ciência, há algo que a ciência ainda não mede completamente. Há uma dimensão do espírito humano que responde à presença do sagrado de formas que transcendem os instrumentos laboratoriais. E você, que já viveu experiências espirituais reais na sua vida, sabe do que estou falando. Quando o céu visita, o corpo sente. E nesses 3 dias, seu corpo vai ser um barômetro do que está acontecendo espiritualmente. Cuide do seu corpo durante esse período. Beba água. Durma quando precisar. Caminhe se sentir necessidade de mover a energia. Evite alimentos pesados e substâncias que embotam a percepção. Dê ao seu templo físico as condições para vibrar na frequência mais alta possível. Tem algo fascinante que acontece quando nos recolhemos do barulho do mundo. Nossos sentidos se recalibram. Vivemos tão expostos a estímulos constantes, o celular, as notificações, o trânsito, as redes sociais, as notícias, que nosso sistema sensorial aprende a filtrar a maior parte do que está ao redor só para não entrar em colapso. Mas nesse processo de filtragem, muita coisa preciosa também é descartada. Durante o recolhimento desses 3 dias, você vai notar que sons cotidianos parecem mais ricos. A luz natural vai te tocar de formas diferentes. Memórias esquecidas vão surgir com uma nitidez surpreendente, trazendo consigo mensagens que você não tinha conseguido decodificar na época em que os eventos aconteceram. Seu olfato pode ficar mais sensível. Sua visão periférica pode parecer mais ampla. E mais importante do que tudo, sua intuição vai se tornar mais afiada do que nunca. Aquela voz interior que você às vezes duvidava, aquele pressentimento que você ignorava por não ter lógica, aquela sensação de que algo não está certo mesmo quando tudo parece bem na superfície, isso vai se tornar nítido como um cristal. Porque a intuição não é superstição. A intuição é a voz do seu espírito, alimentada por uma sabedoria que vai além da lógica racional. A ciência cognitiva chama de processamento não consciente, a capacidade do cérebro de processar enormes quantidades de informação abaixo do nível da consciência e entregar conclusões sem passar pela análise racional. Os místicos chamam de discernimento espiritual. Independente do nome que você dê, o resultado é o mesmo. Você vai saber coisas que não deveria saber. Vai discernir pessoas com uma clareza que vai te surpreender. Vai sentir quais portas abrir e quais fechar, quais relacionamentos alimentam e quais drenam, quais caminhos estão alinhados com o seu propósito e quais são desvios. Esse discernimento é um dos maiores presentes que esses dias vão te entregar. E ele vai continuar funcionando depois que o recolhimento terminar, porque ele foi instalado, não emprestado. Quero usar uma metáfora moderna para explicar algo muito antigo. Quando você atualiza o sistema operacional do seu celular, o aparelho precisa desligar temporariamente. Fica alguns minutos inacessível. Não está respondendo às funções normais. Parece que parou, mas não parou. Está sendo reconfigurado por dentro. E quando liga novamente, tem capacidades que antes não tinha. Você está passando por um upgrade espiritual. Esses 3 dias são o período em que o sistema está sendo atualizado. Por isso, pode parecer que você está desligado do seu ritmo normal. Por isso, as emoções estão flutuando, o corpo está respondendo de formas incomuns, a mente está mais quieta ou mais intensa. Tudo isso é o processo de instalação da nova versão de você. E o que vem depois do upgrade? Uma capacidade expandida de amar sem perder a si mesmo.
uma clareza de propósito que não oscila com cada vento de circunstância, uma autoridade espiritual genuína, não de performance, mas de presença, uma resiliência que não é dureza, é profundidade de raízes, e uma fé que não depende de evidências externas, porque está ancorada em algo que não pode ser abalado. Isso não é uma promessa de que sua vida vai ficar fácil depois desses dias. É uma promessa de que você vai se tornar capaz de navegar qualquer mar, porque a âncora no fundo é mais sólida do que nunca. Você sentiu aquela inquietação, aquela fome por algo mais profundo que o trivial do dia a dia? Isso não é acaso, é um chamado. E esse chamado pede uma resposta, uma entrega que vai além da rotina espiritual comum. O que você está prestes a embarcar não é um retiro opcional, é um alinhamento necessário para quem, como você, carrega uma identidade e um propósito que o mundo não entende, mas que o céu sussurra há tempos. Nos próximos parágrafos, vou caminhar com você através de um processo de 3 dias que vai recalibrar sua alma, firmar seus passos e despertar uma autoridade interior que não vem de títulos, mas de uma conexão selada no silêncio. Prepare-se, porque depois disso, o você de antes será uma memória distante. A primeira coisa que você precisa saber é que, ao se comprometer verdadeiramente com esse tempo de recolhimento, uma oposição sutil surgirá. E ela virá com uma força que pode te pegar de surpresa, justamente porque é proporcional à magnitude do que está sendo gestado dentro de você. No nosso contexto, qual é a forma mais comum de ataque espiritual? Raramente é uma perseguição aberta. Quase sempre é a distração. Seu celular vai parecer irresistível. Aquela série que ficou na lista meses vai parecer urgentíssima. Alguém, como a Luísa ou o Pedro, vai te chamar para um encontro casual justo nesses dias. Uma discussão boba no grupo da família vai tentar sugar toda a sua paz. A procrastinação vai se vestir de merecido descanso e a preguiça vai se mascarar de necessidade de introspecção. E se a distração não conseguir, vem a dúvida. Uma voz baixa que insinua: isso é exagero seu, não tem nada de especial nisso. Você está desperdiçando seu fim de semana. Quem disse que você é diferente? Ou foi escolhido para algo maior? Reconheça esse padrão imediatamente. Essa não é a sua voz legítima, é o ruído do sistema, interno e externo, tentando te manter no mesmo lugar, porque toda estrutura conhecida resiste à mudança verdadeira. A estratégia mais sábia contra a distração não é a força bruta da vontade, é a substituição inteligente. Em vez de brigar para não olhar o celular, pegue seu caderno de anotações. Em vez de tentar bloquear todo o barulho, coloque uma música instrumental suave ou um canto de adoração. Em vez de forcejar para esvaziar a mente, direcione ela gentilmente para uma oração, para a leitura de um salmo, para a contemplação de uma paisagem interna. Preencha o espaço da sua alma com o sagrado, antes que o vazio seja ocupado pelo ruído. E quando a dúvida vier, não entre em debate com ela. Simplesmente afirme sua verdade. Em voz alta, se necessário. Eu fui convocado. Estou em preparação. O que está se movendo dentro de mim é real e válido. A dúvida se alimenta da sua hesitação e do seu foco. Quando você a ignora e segue em frente no processo, ela murcha. Agora, vamos ao prático. Porque espiritualidade desconectada da realidade vira apenas sentimento passageiro. Para receber plenamente o que esses 3 dias guardam para você, seu ambiente precisa se tornar um santuário. O que isso significa na vida real? Primeiro, diminua drasticamente o ruído externo. Não precisa ser um silêncio absoluto, mas reduza o tempo nas redes sociais, evite o ciclo de notícias e limite conversas que só drenam e não nutrem, como aquelas fofocas no trabalho ou no grupo do prédio.
Cada interação durante esse período deve ser uma escolha consciente, não um reflexo automático. Segundo, reserve um cantinho físico para esse encontro. Pode ser uma poltrona no quarto, um espaço no chão da sala. Coloque ali o que te conecta com o divino. Uma Bíblia aberta no Salmo 23, uma vela simples, um cristal ou uma planta, uma foto da Serra do Mar ou de um momento de paz profunda. Seu ambiente externo sintoniza seu ambiente interno. Isso é sabedoria, tanto dos antigos quanto da ciência moderna. Terceiro, tenha um caderno só para essa jornada. Registre tudo. Sonhos, insights repentinos, emoções que surgirem, perguntas sem resposta, qualquer impressão durante um momento de quietude. Não edite, não julgue se é louco ou simples. Apenas deixe fluir para o papel. Mais tarde, ao reler, conexões surpreendentes vão aparecer. Quarto, ore. Não como um ritual mecânico, mas como um diálogo aberto com o Pai. Fale com Ele como se falasse com alguém que te conhece por completo, que te ama sem condições e que está ativamente te guiando, porque é exatamente isso que Ele é. Quinto, use a adoração. Coloque músicas que elevam sua frequência, cantos que fazem seu espírito vibrar. Deixe a melodia criar a atmosfera no seu apartamento em São Paulo ou na sua casa no interior. A música tem um poder único de contornar a mente racional e falar direto ao coração da sua alma. Use isso com intenção. Agora, é crucial entender o panorama maior. Esse recolhimento não é o ponto final, é a preparação para o que vem depois. O que você pode esperar quando esses 3 dias se completarem? Para alguns, uma porta que estava emperrada há anos vai finalmente ceder. Pode ser aquele projeto profissional no escritório que sempre travou, a reconciliação com um familiar como a sua tia Maria, a clareza para dar o próximo passo num caminho que parecia nebuloso, ou a força para finalmente desapegar de um hábito ou relacionamento que limitava seu voo. Para outros, não será uma porta que abre, mas um grilhão que se rompe. Um padrão de autossabotagem que sempre se repetiu. Um ciclo emocional exaustivo, uma culpa ou um medo antigo que você carregava como uma mochila invisível e que finalmente se dissolve. Para outros ainda, será uma revelação clara, um entendimento súbita sobre seu papel no mundo, uma visão nítida de quem você é no essencial, além de ser só o Rodrigo, o funcionário, o pai, a filha, além de todas as máscaras que a vida social te impôs. Não posso dizer exatamente qual presente o divino tem em mãos para a sua história única, mas sei com certeza. O tamanho da preparação é proporcional à sua disposição de receber. E essa disposição se demonstra justamente na postura de recolhimento, abertura e silêncio intencional. E quero dizer uma palavra especial para quem chegou aqui no último fôlego, esgotado. Para você que está cansado de esperar por uma mudança que não vem, cansado de crer sem ver qualquer fruto, cansado de segurar a esperança com as unhas enquanto a vida parece estagnada ou até desmoronar ao redor. Se esse é o seu estado, escute. Seu cansaço não é falha, é a prova de que você lutou. É o sinal de que você permaneceu de pé quando era mais fácil se deitar, de que você persistiu mesmo sem nenhuma garantia visível. Nada disso passa despercebido. Há uma promessa que diz que aquele que nos chama é fiel e não se esquece do nosso labor e do amor que demonstramos. Cada lágrima derramada na madrugada em seu apartamento em Belo Horizonte foi recolhida. Cada oração que pareceu ecoar no vazio foi ouvida no céu. Cada passo dado na escuridão contado. Esses 3 dias são uma resposta. Talvez não a resposta completa para tudo que você pleiteou, mas uma resposta. Um sinal claro de que o processo não parou, de que há um ponto de virada sendo preparado no seu caminho. Você não precisa chegar a esse encontro com uma fé impecável. Pode chegar esgotado.
Pode chegar cheio de interrogações. Pode chegar de mãos vazias. O que importa é chegar. Porque o encontro com o sagrado não demanda perfeição. Só pede sua presença autêntica. E como viver esses 3 dias na prática? Deixe-me oferecer um esboço simples, não uma camisa de força, mas um guia. Pela manhã, ao acordar, não alcance o celular. Permaneça em silêncio por uns 10 minutos. Ore. Declare sua disponibilidade para o que o céu quer realizar naquele dia. Leia um trecho sagrado, não para cumprir meta, mas para escutar o que ecoa para você. Anote no caderno o que surgir. Durante o dia, simplifique. Reduza interações não essenciais. Enquanto faz tarefas domésticas ou toma seu café, deixe uma música de fundo que eleve a atmosfera. Fique atento aos sinais, às coincidências significativas, aos palpites do espírito. Trate. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.